Estamos de volta ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Agora com Ciro Gomes. Foi governador, foi ministro, foi prefeito, tem 30 anos, pelo menos, né? Na vida pública. E a gente acabou de ver o Leonardo Pisciani, do PMDB, bastante otimista em relação ao governo Temer e ao futuro do partido dele. Se tiver alguma complicação, que se investigue e a pessoa se defenda. Mas, dadas as últimas revelações e as últimas gravações e as últimas delações, você acredita que isso seja possível? Essa aparente calma? Eu vou fazer uma homenagem a uma porção de amigos que me pediram para dizer boa noite. Boa noite. Primeiramente, fora Temer. Não é possível. Mas o PMDB, é evidente que eu não quero ser indelicado com o ministro que acabou de sair, mas o PMDB é um ajuntamento de grupos estaduais, para começar moderadamente, que caracterizou-se mais recentemente por uma quadrilha. Tem muita gente boa, tem muita gente séria, muita gente patriótica, mas os que tomaram conta da estrutura, da burocracia, do comando mesmo do PMDB, é uma quadrilha de salteadores. Essa noite, com a informação de que o dinheiro, 70 milhões da Transpetro, a revelação de Sérgio Machado, de que 70 milhões da Transpetro foram para Romero Jucá, Renan Calheiros, Sarney, isso está se aproximando muito do núcleo principal do PMDB. Olha, Mariana, eu conheço essa gente toda. E assim, alguns até me doem, porque eu tenho finezas com o presidente Sarney, que afinal de contas prestou um grande serviço ao país naquele momento delicado da morte do Tancredo Neves. Eu já estava ali na luta política brasileira, era deputado. A paciência dele foi importante para o amadurecimento da democracia do Brasil. E, portanto, eu quero pelo menos ele ressalvar aqui, pela idade, pela saúde, por uma série de questões, porque foi miseravelmente manipulado pelo Sérgio Machado, consta que foi gravado no hospital. Isso é uma coisa que me dá nojo, mesmo sendo eu, como tenho que ser, um crítico azedo. Mas essa trempe, né, que o Michel Temer é o chefe, na verdade o testa de ferro, ele nunca foi chefe de nada, ele é homem do Eduardo Cunha, que por sua vez repartia com grandes traumas, né, o comando com essa outra ala do PMDB, que é o Renan, o Romero Jucá, Eunício Oliveira. Isso é quadrilha. Estou lhe dizendo, Eunício Oliveira, que é meu conterrâneo, né, eu tenho vergonha de dizer isso aqui, o Eunício Oliveira tem R$1 bilhão de contrato com a Petrobras. Só um contrato de uma empresa chamada Manchester, conseguido fraudulentamente, são R$300 milhões. Isso tudo é o que ainda será esclarecido se a seletividade do juiz Sérgio Moro não for uma mentira ou uma queixa do PT. Se o Moro for de fato severo, como eu acredito ainda hoje que será, não fica um. Você acredita que as investigações da Lava Jato vão além do PT? Não fica um, estou lhe dizendo. Essa quadrilha, né, repartiu com o PT, infelizmente, vamos de novo salvar, porque há vários PTs, né? Você tem muita gente boa, muita gente séria no PT, mas a hegemonia dessa aliança PT-PMDB é chafurdar na lama. Roubaram do Eduardo Cunha, o Lula entregou para ele Furnas. Depois a Dilma entregou para ele uma vice-presidência da Caixa Econômica. Só numa propina, numa obra dessas do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha, está provado já, do FIFGTS, 52 milhões de reais de propina para Eduardo Cunha. Ele circulou nas contas dele, já descobertas, fora as que não se descobriram ainda, 411 milhões de reais. Botou uns 20 milhões no bolso para a madame gastar com a Prada e com o Louis Vuitton, Paris, Nova York, Londres, e o resto ele distribuiu com essa bandidagem toda. Que hoje faz a maioria dele na Câmara. Você disse... Dói em mim bastante falar isso. Você disse aqui, Michel Temer é o capitão do golpe. É o capitão do golpe. Na verdade, ele é um homem de Cunha e não o contrário. Você disse isso aqui e ainda assim o impeachment seguiu... Ele me processou, sabia? O Eduardo Cunha ou o Michel Temer? Michel Temer. O Eduardo Cunha me processou porque eu chamei de ladrão, pura e simplesmente. E a juíza me absolveu, ele apelou para o Tribunal do Distrito e ao Supremo e me absolveram, os três. Mas o Michel Temer, como bom canalha, não me processou por calúnia, me processou por dano moral. Porque na calúnia você tem direito de provar.
e eu posso provar que ele é homem do Eduardo Cunha, e digo de novo, faça uma pesquisa, a imprensa brasileira, faça uma pesquisa da quantidade de medidas provisórias que ele, Michel Temer, como presidente da Câmara, entregou para o Eduardo Cunha relatar, e em quantas dessas o Eduardo Cunha enxertou emendas para atender interesses locais, particulares, na custa da propina. Por exemplo, o Grupo Libra botou dinheiro na conta da Madame. O Grupo Libra botou 591 mil reais na conta da Cláudia Cruz. Da Madame, exatamente. Ele nem para poupar a família, como um bom calhorda, né? Nem isso ele foi capaz de fazer. O Michel Temer tem um filho com 7 anos, e isso não necessariamente é ilegal, mas ele precisa explicar. O menino tem 2 milhões de reais de patrimônio imobiliário numa zona nobre de São Paulo. Registrado no cartório, 2 milhões de reais. Antecipação da herança. Ok, então prova a origem do dinheiro. Simples, né? Um imóvel que se valorizou muito. É possível. Não foi o que eu vi nada explicado. Mauro, perguntas do público para Ciro Gomes. As pessoas perguntam o seguinte, é notório que você pretende ser candidato a presidente da República, existe essa possibilidade de ser candidato à presidência da República em 2018. E aí, vários internautas perguntando o seguinte, como governar tendo um Congresso assim, como o nosso? Eu vou pensar 1000 vezes antes de ser candidato. Falo isso olhando para os seus olhos, para os seus olhos, para os olhos da população, porque eu já fui candidato 2 vezes e agora as coisas pioraram de um jeito tal que a tarefa para um camarada como eu, que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que defende os valores que eu defendo, de ser candidato, é praticamente inumana, né? Se não me mandarem matar, né? Se não me envenenarem no processo, eu vou sofrer o pão que o diabo descascou. Naturalmente, não terão o que me chamar de ladrão, porque 36 anos, nem respondi nenhum inquérito, pode inventar um daqui para frente e eu enfrento eles. Cuidado com seu cabeleireiro. Pois é, até careca eu sou. Isso é uma mentira infame. Ela está mencionando uma história absolutamente enojante. Conseguiram fazer uma ligação entre o pagamento ao cabeleireiro Celso Camura, o cabeleireiro Não conseguiram fazer ligação nenhuma. Só o jornal o Globo, o jornalista Merval Pereira, escreveu este absurdo que em qualquer imprensa de quinta categoria não faria isso. Eu acho o seguinte, você não precisa de dinheiro de propina milionária para pagar cabeleireiro. Se o presidente do Brasil for corrupto, não é um cabeleireiro o sintoma. Se ele for corrupto, nem sequer, o que não quer dizer que não haja frouxidão moral. Eu sou muito azedamente crítico da frouxidão moral de um certo novorrichismo que tomou conta de um pedaço do PT. Né? Inclusive, esse negócio de cabeleireiro podia perfeitamente ser dispensado. Usar um bom cabeleireiro de Brasília já seria de bom tamanho. Ok, está tudo certo. Mas não é razoável, e isso só está acontecendo, povo brasileiro, porque começou a cair a máscara do golpe. Então, eles vão fazer uma onda de propaganda para ver se impede um processo de abertura dos olhos que está acontecendo com a nossa gente querida. Né? Enquanto o PT atacou as pessoas que foram na rua protestar contra um governo praticamente indefensável, como era o governo da Dilma, nos vulneramos à ruptura da democracia. E agora o nosso generoso povo está gradualmente vendo, não é, que aquela motivação moral, não é, contra o escândalo da Dilma está piorada, porque não é possível, em 15 dias você cai 2 ministros, mas tem 7, ele agora nomeou a ministra, ou a secretária representante das mulheres que ficaram sem representação no Ministério, uma senhora que responde por desvio de dinheiro de emenda parlamentar, que é a mais vulgar das formas e mais generalizada das formas de roubar dinheiro público. Emenda parlamentar, Luiz Erundina explicou aqui numa recente entrevista, o deputado tem direito a uma certa quantidade que ele pede para passar para um hospital, alguma entidade na sua cidade. O jeito de se desviar dinheiro você tem uma ONG ou uma empresa que acaba devolvendo uma parte desses recursos. Esta senhora, ex-deputada do PMDB, claro, né, de um estado que eu não lembro agora o nome, está acusada pela Procuradoria-Geral da República, está respondendo ao processo. Então há um absoluto despudor do senhor Michel Temer então você em se cercar de ladrões. Então tem o primeiro movimento, só terminar o raciocínio. O segundo movimento é a questão econômica. Eu quero nesse programa, se você me der a oportunidade, a gente ajudar o nosso povo a entender o que está no jogo de verdade. Você tem hoje, por exemplo, ontem à noite, anteontem de madrugada, a Câmara Federal, essa mesma que fez o impeachment da Dilma, que a gente assistiu aquele espetáculo, criou 14 mil cargos novos.
e deu aumento para todos os grupos de salário que já são os mais altos do Brasil. Para os políticos, os próprios deputados se atribuíram um aumento gigantesco e no dia seguinte, quando se esperava que o Michel Temer desse alguma coerência, ele pediu um aplauso para porque isso é o PMDB. Salvo as exceções, é a fisiologia, é o clientelismo, é a manipulação da máquina do Estado para encher o bucho de dinheiro roubado. Mas talvez uma parte da imprensa esteja percebendo agora que não acabou com a corrupção. Eu não sou dos tais que critica a imprensa em tese. Eu não faço isso. Eu acho que democracia, eu já te disse aqui, é um regime de conquista. E o grande remédio para a democracia, para a questão da mídia, é o controle remoto. Então, se a Globo quer manipular minha cabeça, eu desligo. Passo para a Rede TV, vou assistir o programa da Mariana Godoy, onde transitam todos os lados da política. Enfim. Todo mundo. Ao vivo. Falou, está falado. Falou, está falado. Agora, Ciro, você disse que vai pensar 1000 vezes antes de se candidatar. Então, qual é a opção? Por exemplo, alguém que vai fazer o quê? Vai pegar em armas? Repare bem, no Brasil hoje estão acontecendo coisas que em nações menos pacíficas, para dizer uma mistificação sociológica, porque tudo que falta é paz no meio do nosso povo. Ainda ontem mataram um garoto de 10 anos aqui, outro dia um policial, um coronel covarde, com mais 2 covardes, esganaram uma senhora, uma moça, em plena Avenida Paulista. Então, mas há uma lógica de pacifismo, ou de aparvalhamento, vamos optar aí, ou que o nosso povo está desconfiado, não sabe mais em quem acreditar, a sensação de que todo mundo é ladrão, todo mundo é pilantra, que não vale mais sequer acreditar na linguagem mesma da democracia que é a política. Em outros países, isso aí já era causa bastante para rolar uma mão de bala, sem dúvida. Sem dúvida. Estão falando de coisa concreta. Falando de coisa concreta, esses caras querem destruir... E é motivo para uma intervenção? Por exemplo. Militar? Sim. Em nenhuma circunstância. Militar não tem nada a ver com isso. Militar é para cuidar das fronteiras do Brasil contra os nossos inimigos externos. Ponto. Talvez nossos inimigos externos estejam mais internos do que a gente pensa. Não, os inimigos externos, evidentemente, os potenciais inimigos externos estão agindo. O Michel Temer tem uma suspeição que ele não sequer comentou de que é colaborador da CIA, que é o órgão de inteligência norte-americano. Pelo menos saiu nesse escândalo do Wikileaks, e esse jornalista, que não é propriamente um responsável, o Greenwald, Glenn Greenwald, um jornalista acusou, e eu não vi sequer uma declaração. Ele Ciro, não rebateu. Principalmente com as gravações. É disso que se trata. É a Petrobras, é o petróleo. Nós acabamos de fazer 1 milhão de barris de pré-sal num dia. Seguindo esse raciocínio... Saiu esse... E o Calhorda, Calhorda que foi nomeado para alienar a Petrobras... Pedro Parente. Eu não quero nem, porque era meu amigo, já vou perder outro aqui. Foi lá dizer, na hora da posse dele, que a Petrobras não tem sentido de ficar nem com a lei de partilha, que eu ajudei a fazer, que é muito moderada, que reserva 30% para se associar a Petrobras com os empreendedores internacionais, que nós não espancamos, e pior... disse que tem que ser revogada a legislação de conteúdo nacional. O Brasil tem um buraco em ciência e tecnologia, Mariana, de 7 bilhões de dólares em royalties. E um dos lugares que nós temos protagonismo global é em toda a cadeia petroquímica, onde nós podemos desenvolver uma coisa emancipadora da sociedade brasileira, por onde nosso povo pode sair da pobreza, da miséria, e esses caras querem revogar isso. As riquezas do Brasil fiquem para os brasileiros, mas se as empresas que exploram essas riquezas são um lugar para... políticas de toma lá da cá, não é melhor que elas sejam privatizadas? Em nenhuma circunstância. É melhor que a gente bote na cadeia quem fez errado. E pare de conversar fiado. Aliás, está na hora da justiça botar alguém na cadeia. Dos políticos, que eu estou falando. Porque os diretores da Petrobras têm um bocado na cadeia já. A propósito, Ciro, esse começo de governo Temer, principalmente com as gravações do Sérgio Machado, deu margem a uma narrativa de que o impeachment foi uma espécie de acordão para abafar a Operação Lava Jato. Você concorda com essa narrativa ou você acha que tem algo mais além disso? Mas tem... Eu vou pedir para colocar aqui no telão algumas das frases que saíram dessas gravações do Sérgio Machado, falando que tem que parar essa sangria, que tem que fazer... Eu sou do ramo, certo? Eu conheço eles todos. O Sérgio Machado eu conheço há 30 anos. O Sarney eu conheço há 35 anos. Eu era prefeito. O Sérgio Machado coordenou minha campanha de prefeito em Fortaleza. Eu conheço o Renan desde os movimentos do estudantil, da Uni, enfim. Conheço todos muito bem. E lá em Brasília, a gente sabe todo mundo quem rouba onde, como e como. Vive de segredo de Polichinelo e a nossa grande mídia escolhe.
as ocasiões, as oportunidades. Mas o impeachment teve fundamentalmente 3 motivos. O motivo dos políticos do senhor Michel Temer. Ele pensa que foi em favor dele. Não foi. O negócio foi contra a Dilma, né, por um conjunto da obra. Ela não tem o cometimento de nenhum crime de responsabilidade. Por isso que essa forçação de barra agora, quando é possível que 1 ou 2 ou 5 senadores ponham a mão na cabeça, se lembrem da história, da democracia e não aceitem ir para a vala comum, né, dos golpistas corruptos que estão tomando conta do Brasil, na marra, ante uma omissão do nosso povo que, com razão, né, não gosta do que estava vendo acontecer no governo da Dilma. 3 motivos. O primeiro, parar a Lava Jato. Pode chamar como quiser, estancar a sangria, trocar o procurador-geral. Isso é o PT, é o Lula, é o PMDB e tal. Todos querem parar a Lava Jato urgente, porque do jeito que está o país vai ficar ingovernável, já estão falando em república dos juízes, etc, etc, etc. Esse é o motivo dos políticos. O segundo motivo já é estratégico, é da hegemonia do interesse financeiro, do rentismo no Brasil. Vamos ter clareza. Nesse momento, tudo o que nós temos que assistir, nós assistiremos, já começamos a assistir, não sem muitas mentiras e contradições do senhor Michel Temer, que é um fisiológico, um clientelista, que aplaudiu a criação de 14 mil cargos, aplaudiu um aumento para os salários grandes. Nesse momento era impensável que ele fizesse isso. Eu não Mas isto é ele. Mas o movimento na rua, fora, onde está o epicentro do poder real no Brasil, que são os bancos, as 10 mil famílias poderosas que ganham 600 bilhões de reais de juro por ano, daquele dinheiro que falta no posto de saúde, que falta para a polícia ser melhor remunerada, que falta na infraestrutura do país, que falta na educação, enfim, nos grandes e terríveis problemas da sociedade, do enfrentamento da zika, da chikungunya, da dengue, enfim, da malária na Amazônia. Enfim, todo o dinheiro que falta a pretexto de qualquer coisa, parece que só sobra para roubalheira e para pagar juro para banco. Este é a primeira razão orgânica do impeachment. O Brasil vira capa da Economist. Por quê? Porque os investidores lá fora põem o dinheiro aqui em dólar e ganham muito. Se eles deixassem o dinheiro deles no país deles, eles não ganhariam nada. Não ganhariam nada. Fica lá na cadeira de poupança deles, fica a mesma coisa depois de um ano. Um ano. Quando põe aqui no Brasil, depois de um ano eles tiram com 10%, 14%, 20%. Não, 14,25% o governo paga pelo o menor prêmio. Mas a média da nossa dívida vai para 25%, 27%, que é uma exorbitância. A gente remunera o dinheiro estrangeiro que vem para cá. Então o golpe tem esta razão. Vai para lá o meu amigo Henrique Meirelles com uma tarefa: gerar excedentes a qualquer preço para garantir que esse serviço da dívida seja honrado. Ele é muito melhor, muito capaz, e conhece os meandros, e tem uma vênia e tal. Os juros vão cair no Brasil. A dona Dilma deixou os juros mais exorbitantes da história do mundo e está caindo, entre outras razões, fundamentalmente por isso. Mas o galope da dívida começa a sinalizar uma crise bancária. O próximo ciclo de crise que eles vão desmontar, que é exatamente isso. Então, começa com raspar 2 bilhões de reais do Fundo Soberano, que era para a educação das nossas crianças, por raspar dinheiro do SUS, por raspar dinheiro dos aposentados, por raspar dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Destruíram os incentivos, que são a única forma de 14 milhões de famílias brasileiras sonhar um dia em ter uma casinha da sua propriedade, ser cidadão e poder ser respeitado, que é uma titica para um país como o nosso, 4 bilhões de reais de subsídio, para financiar 14 milhões de moradia. Não financia 14 milhões, mas na direção das 14 milhões de famílias, dá para fazer 3 ou 4 milhões de moradias, e estava sendo feito. Rasparam tudo isso sem a sociedade saber, para jogar no poço sem fundo, mantendo a taxa de juro criminosa que está aí. Esse é o interesse real aqui dentro. O outro interesse é estrangeiro. Esse quem está encarregado é o José Serra. Não por acaso, 2 figuras capazes. O Meirelles é muito capaz e o Serra é muito capaz. O resto é um deserto de pilantras ou de surpresas que eu não sei o que vai ser esse secretário, esse ministro da Justiça. Me parece ter um jeitão muito esquisito. Né? Agora estou sabendo que o Michel Temer ordenou e eles não resistiram à ideia de espionar o PT com o grupo de coisa. Isso é uma coisa absolutamente intolerável. Hoje à noite, esses calhordas proibiram a presidenta Dilma de usar os aviões da Força Aérea, aos quais ela tem direito pela lei e pelo regramento que o Senado fez. E deixa o senhor Eduardo Cunha viajando nos aviões da FAB e obrigando os nossos oficiais da Força Aérea a bater continência para o marginal.
Isto está completamente errado. O outro interesse é isso, é estrangeiro. É quebrar a lei do pré-sal, é permitir que a Argentina estabeleça bases militares norte-americanas no território contíguo ao Brasil, na Tríplice Fronteira, e em Ushuaia. É permitir, enfim, que o Brasil, destruir o esforço brasileiro de se reaproximar numa ordem, não é para brigar com o americano, nossa amizade é aqui, no Ocidente, nossa tradição é com eles. Mas o Brasil não pode mais voltar à década de 50 e nós começamos a agir. Criamos o Mercosul, eu ajudei a fazer, eles estão destruindo. Eu ajudei a fazer, a minha assinatura está no Tratado de Ouro Preto, por isso que eu estou indignado. Estão dilapidando assim em 15 dias. O Serra já esculhambou a OCDE, já esculhambou a OMS, já disse que a política brasileira de relações externas... Mas, como você disse, o Serra é competente. Sim, a competência a serviço do mal e da entrega do Brasil aos interesses estrangeiros. Mas não é uma competência para fazer a economia voltar a crescer, para fazer o país voltar a andar? Sabe qual é a chance da economia brasileira voltar a crescer com esse receituário? Zero. Aliás, a minha crítica ao governo Dilma era essa. Porque, repare bem, o que é que está acontecendo, Mariana? Quando você arrocha, por exemplo, a outra providência do Michel Temer, que ele não sabe de nada, ele está assinando lá sem saber de nada, porque ele é um incapaz, só é um politiqueiro. Mas na hora que ele perceber o que é está acontecendo, ele vai mentir para a Fiesp. Vem aí a CPMF. Anota aí o que eu estou lhe dizendo. Daqui 30, 60 dias, a CPMF vai ser proposta. Mais um imposto. Mais um. Vem aumento da CID. Anota aí de novo que vai ter também. Tudo para passar no nariz do Paulo Scaff, da Fiesp, porque eles vão enganar, porque eles não são isso. E aí o que é que vem na prática? Eles estão fazendo uma pedalada fiscal que é obrigar o BNDES a antecipar em anos as parcelas que o BNDES deve para a União, ou seja, uma antecipação de receita, que é o que se chama pedalada fiscal. Mas na prática estão tirando 100 bilhões de reais do BNDES, que é o último lugar onde a empresa brasileira se financia. O último lugar onde uma empresa brasileira se financia de alguma forma é o BNDES, já aos trancos e barrancos. Com 100 bilhões eles fecham o BNDES, que é a intenção. Tirar o Brasil do alinhamento com os BRICS, que é a reunião do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Isso permite criar um esforço de uma ordem internacional multipolar, não para a gente brigar com os americanos, volto a dizer, mas para a gente não agora ficar subordinado ao ditado estúpido do Fundo Monetário Internacional, que para financiar o Banco Mundial, as instituições de Bretton Woods, exige aquele receituário que agora eles mesmos estão escrevendo que é estúpido, que deu na crise de 2008. Pois bem, com os BRICS, com a CARF que já está funcionando, o Brasil, enfim, o mundo pode ter alternativas de financiamento e de experimentalismo institucional, de desenvolvimento. Vai chegar uma hora que a economia do mundo, o mercado, que o dinheiro vai ter que parar de remunerar dinheiro. Dinheiro remunerando dinheiro, dinheiro remunerando dinheiro. Tem alguém pagando essa conta? Isso está perto. Por isso que o Brasil vai acabar. Por isso que o Brasil é uma das bolas da vez, a próxima é a Venezuela, e não gosto em nada do regime da Venezuela. Não me confundam. Porém, saibam os brasileiros, a Venezuela dá para nós, brasileiros, por ano, 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. Milhares de brasileiros ganham sua vida desse esforço superavitário, extraordinário que a Venezuela, em desfavor dela, dá em favor do Brasil, porque nós somos mais fortes, mais competitivos, temos indústria, eles não têm. E o petróleo agora despencou de preço e eles não têm mais nem como se sustentar. Portanto, não me confundam. Mas se o interesse nacional é as contas brasileiras sadias, a Venezuela é um dos nossos principais parceiros no mundo. E esse calhorda, né, já fez uma agressão que fez o embaixador da Venezuela ir embora do Brasil. E diz que agora acabou o negócio de tratar países do mundo com interesses ideológicos. Quem é que está tratando um país com interesse ideológico? É quem fazia o Brasil ganhar 5 bilhões de dólares de superávit ou quem hostiliza o principal parceiro sob o ponto de vista econômico? E o segundo o parceiro é a Argentina, no Mercosul, também sob estresse. É isso que está em jogo, turma boa. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo. Mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma. E uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Amanhã... Se ela voltar, vai ser um desastre. Não, não vai ser um desastre. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Ou se ela se comprometer a chamar novas eleições e pronto, botar alguém... Eu não defendo nada fora da legalidade. Sabe, eu tenho horror porque eu me vejo um dia
assumindo uma responsabilidade dessa natureza com um país como o nosso, nesses constrangimentos poderosos. Em 64, que foi ontem, os norte-americanos estacionaram porta-aviões ao longo da costa brasileira no Rio de Janeiro. Isso são documentos oficiais liberados hoje. O que eles estão fazendo hoje? Nós vamos esperar 40 anos para saber que eles estão financiando determinados grupos políticos. O Michel Temer tem que responder. Eu vou processá-lo. Assim que terminar o procedimento de impeachment, eu vou processá-lo por duas coisas. Vou pedir o impeachment dele e vou processá-lo por alta traição. Porque se for verdade que esse calhorda serviu de informante de informações sensíveis do Brasil para um órgão de inteligência estrangeiro, ele é traidor da pátria. Está no Wikileaks, os documentos do Wikileaks são documentos que foram vazados pelo Edward Snowden. Esses documentos têm algumas transcrições de telegramas. Edward Snowden trabalhava na NSA, que é o órgão de inteligência secreto mais do que a CIA dos Estados Unidos. Mais do que a CIA, a NSA é a National Security Agency, a Agência Nacional de Segurança Americana. Ele não gostava muito do que ele via no trabalho dele e resolveu abrir para o mundo. Grampearam a Dilma. Grampearam a presidente Dilma Rousseff. Aliás, depois de ser presidente do Brasil, que você não gosta, que eu também acho que fez um mau governo, mas a nossa presidente foi grampeada por uma potência estrangeira. Depois de ser grampeada, ainda assim ela não usava celular com nenhum tipo de codificação. Edward Snowden saiu dos Estados Unidos, foi para outros países, vive escondido, não pode voltar na Rússia. Não pode voltar para os Estados Unidos, senão ele vai ser preso. E o Glenn Greenwald, que é também um jornalista que teve acesso ao Edward Snowden, mora no Brasil e é correspondente estrangeiro aqui, publicou esses documentos que mostram que algumas conversas do Michel Temer com o embaixador americano. É isto. Então o povo brasileiro precisa saber e ele precisa se explicar. Porque conversar com o embaixador americano é normal. A questão é basicamente saber se isso foi republicano ou não. Né? Nessas conversas tinham sugestões de que... Nessas conversas ele falava como aliado do PT e sugeria que o governo deveria ser retirado. Simples assim. O atual presidente golpista do Brasil conversando com a espionagem norte-americana sobre como os brasileiros devemos organizar nosso destino. Te alui, meu irmão. Qual seria a base do seu pedido de impeachment contra o Michel Temer? O pedido de impeachment é se consumar o mesmo que eles fizeram com a Dilma. Porque repare bem, como é que esses senhores vão derrubar um governo que teve 54 milhões de votos a pretexto de que ela antecipou contas ao Banco do Brasil, quer dizer, mandou o Banco do Brasil pagar contas antecipadas do crédito rural, mandou a Caixa Econômica pagar antecipadamente contas do Bolsa Família e depois pagou as contas com o dinheiro que era para ser dado antes. Isso é o que se chama pedalagem fiscal. O Michel Temer fez todas iguais. Então, se o Senado, os senhores senadores, que eu espero muito que uma parte deles caia em si, sabe, caia em si, põe a sua vida na história. Quer dizer, um homem como Cristóvão Buarque, um homem como Riguf, que é um jovem que tem tudo pela frente. Eu não espero nada de certas figuras como Romero Jucá, que foi líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula e líder do governo Dilma. Este senhor, que foi ministro por 48 horas e foi derrubado e agora está aí com a história de que recebeu não sei quantos milhões, foi líder do governo Fernando Henrique, líder do governo Lula e líder do governo Dilma. Não é possível que o brasileiro tenha perdido as vísceras. Né? Em quem mais você acredita no Senado? Sim, eu fico profundamente angustiado de ver um homem como Tasso Gereissati, filho do senador Carlos Gereissati, que sofreu todo tipo de injustiça e de perseguição e de calúnia desse tipo de moralismo falso. O Tasso sendo um grande brasileiro, um extraordinário homem público do país. Não é? O pai dele era ligado ao Getúlio, que se matou por conta desse mesmo tipo de trempe, sabe, de moralismo na boca de pilantra, né? Porque a moral é uma coisa boa quando a gente fala e pratica. Mas a pior coisa que existe é o moralista de goela, sabe, o filho da puta que não vale nada e que fica falando mal da vida alheia, me perdoe, mas eu ando muito profundamente indignado. E antes de pegar em arma, eu prefiro soltar um palavrão, né,
Mas o brasileiro precisa acordar. Ou eu ficarei honrado de ter cumprido a minha tarefa nessa hora. Eu acho que tem muito brasileiro que concorda com você, inclusive na parte do palavrão, e que gostaria de ter uma opção em quem votar ou escolher, pelo menos até 2018. Eu não sei como vai estar o Brasil nas próximas eleições presidenciais, mas eu quero saber o seguinte. Com o seu perfil, você sobreviveria a uma presidência? Essa é a tese importante. O Brasil, só 3 presidentes da República terminaram o seu mandato no período do pós-guerra. Só 3 presidentes da República. Então, a regra no Brasil é o golpe. É o autoritarismo, é o desrespeito à vontade popular, é o desrespeito profundo aos interesses populares. E os presidentes que mais sofreram, Getúlio, João Goulart, enfim, o Juscelino, todos eles sofreram o pão que o diabo amassou. Então, essa é o que espera um brasileiro que conhece o ramo. Eu não sou uma criança, né? Às vezes as pessoas se zangam porque alguém me recomendou um artigo notável, Marcos Vilas Boas, tenho que agradecer a ele, né, me recomendando, entre outras coisas, eu compreendo a tese, que eu tenho que fazer yoga, né, esse outro brasileiro extraordinário estou cansado. Enfim, vou lembrar já, recomendando que eu tenho que fazer como Lula, virar o Paz e Amor, e eu quero isso. Eu estou há 10 anos sem disputar a eleição. Por quê? Porque eu enchi o saco, eu tinha muita crítica aos meus adversários. Aí quando eu vi os meus amigos se corrompendo, sabe, os meus amigos metendo a mão, os meus amigos fazendo o oposto do que a gente sonhava, de quer saber quem está errado sou eu. Vou ficar quieto e tal. E estava quieto. E agora os companheiros do PDT me chamaram e eu considerava uma covardia se eu, com a minha experiência, com a minha percepção, com o meu conhecimento da vida brasileira, com a respeitabilidade que, apesar dos meus defeitos, nunca respondi a um inquérito, volto a dizer isso, nada mais é do que a minha obrigação, nem que seja para ser absolvido, não tenho fortuna, não tenho rádio, não tenho televisão, fiz uma opção de vida, sabe, não aceitei receber pensão, a primeira vez que eu estou falando isso em público, não aceitei receber pensão de ex-deputado, de ex-prefeito, de ex-governador, porque eu quero ser livre para lutar pelo meu país, né, e a única ferramenta que eu tenho é a minha língua. E é isso que eu estou fazendo hoje. Se eu vou ser candidato ou não, volto a dizer, não estou com vontade, não estou com nenhum pingo de vontade, mas serei se eu considerar que essa é a minha obrigação. Ciro, alguém vai ser e alguém vai ser eleito. Vou repetir a pergunta, como governar? Isto é que era importante, eu me emocionei de novo aqui. Repare, os 3 que terminaram dão uma pista. Então, eu não sou poeta, eu tenho exemplos práticos. Então, quem são os 3 que terminaram? Juscelino, Fernando Henrique e Lula. O Lula, enfim, como é que você... o que é que tem de traço em comum? São 2 características, 2 habilidades, 2 manhas, ou 2 elementos da ciência política brasileira que nos permitem superar a lógica de impasse do presidencialismo. Está aí, a Dilma propôs um déficit de 90 bilhões, o Congresso travou, veio o Michel Temer em 48 horas, propôs um déficit de 170, falso, e o Congresso aprovou de madrugada. Esse de 170 bilhões era para acomodar esses aumentos todos que vieram e talvez os 14 mil cargos. Sim, e mais a propaganda para dizer que recebeu a herança maldita e tal. O Pisciani não mencionou a palavra Dilma nenhuma vez aqui. Não é possível que as providências todas de fazer uma segurança muito bem planejada, as obras todas, 95%, 97%, 98%, foi o Michel Temer em 20 dias... O projeto de transposição de São Francisco, um sonho centenário do Nordeste, está quase pronto. Enfim, a Belo Monte, uma das mais impressionantes obras de geração, ficou pronta. O governo Dilma porque é um desastre também de comunicação. Mas, e se desconstituiu porque mentiu na campanha, porque não administrou bem a economia, foi querer administrar com a receita dos outros, acusou a AES de fazer uma coisa que ela própria foi fazer. E tentou fazer, nem isso não conseguiu. Não, pelo contrário, agravou profundamente. Então, Por tudo isso ela não pode voltar. Ela não pode voltar, Vamos falar sobre isso num ponto. Daqui a pouco, claro que pode. Ela foi eleita. Ela foi eleita, pra mim, mas é ela não conseguiu Tudo nem na minha vida eu devo ao povo brasileiro. A partir do povo do Ceará ela deveria e a partir do povo de Sobral. Então, para mim é o seguinte, quem manda é o povo. Se o povo vota bem, ganha de volta o bem que votou. Se o povo vota mal, o povo ganha uma boa lição de não votar mais mal. Isso é o sagrado. Por quê? Porque eu sei que a história brasileira marca o golpe. Se ela volta, ela não consegue governar de novo. Você acha que ela teria condições de ter Mas deixa eu dizer governo como. de coalizão? Porque ela não fez as 2 coisas que quem tem êxito faz. Primeiro, a rua. Fernando Henrique governou bem no primeiro mandato porque tinha a rua.
e fez uma política com os governadores, que é a outra ferramenta. Então, no Brasil, o impasse é a regra, e o golpe e o autoritarismo são a regra. A exceção é o governo que termina. Quer dizer que termina sem dificuldade? Não. Juscelino sofreu atentado à vida dele, sofreu uns 4 tentativas de golpe de Estado, mas não perdeu a rua e consolidou uma política de governadores. Só para você ter uma ideia, a UDN, que fazia os golpes no atacado, os governadores Virgílio Távora no Ceará, Sarney no Maranhão, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, todos da UDN apoiavam o governo do PSD numa coisa absolutamente contraditória. Por quê? Porque o Juscelino fez o jogo. A Dilma assistiu o Rio Grande do Sul ser destruído financeiramente, assistiu o Rio de Janeiro ser destruído financeiramente. Os dois estados do PMDB. Assistiu Minas Gerais ser destruído financeiramente, tudo obra pensada claramente pelo Fernando Henrique, que sabia claramente de onde é que viria a contestação a um projeto longevo de poder que todos aqui de São Paulo têm, o Lula também tinha, esse mesmo projeto. O grande problema do PT é imitar o PSDB, sendo que o PSDB é orgânico, a plutocracia global e local, e o Lula é um novo rico que alimentou a ilusão de ser Deus. Estou muito irritado porque ele é o responsável por ter botado essa canalha na linha de sucessão do meu país. Você participou do Foro de São Paulo, do primeiro? Eu fui lá algumas vezes, visitei, mas eu não acredito naquilo. Não acredito naquilo, uma baboseira geral. Percebe? Isso é um esquerdismo infantil que já dizia o Lenin, é a doença do comunismo. Sabe, o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Lenin, não foi nenhum reacionário que falou isso, não. Ciro, queria a tua opinião sobre reforma política e reforma da Previdência. Dá para mexer na caixa preta do Judiciário? Inclui. Vamos com calma, né? Peraí, o Judiciário acho que merece uma reflexão à parte. Você me cobra já já. Sim. A Previdência Social brasileira, para a gente ajudar o nosso povo a entender o assunto, ela será um problema grave e, portanto, precisamos tratá-lo enquanto é tempo. Estourou uma lâmpada aí. E eu vou tentar explicar rapidamente, quanto possível, esse problema. Mas hoje, o brasileiro precisa saber, hoje, se você pegar todas as receitas que estão legalmente criadas para financiar a Previdência, vamos lá, contribuição social sobre o lucro líquido, povo nem ouviu falar, CSSL, PIS/COFINS, contribuições previdenciárias, etc. Se você juntar isso aqui, a Previdência é mais que se paga. Portanto, neste momento, é mentira que o Fernando Henrique fez, que o Lula fez, que a Dilma fez, de que a Previdência está em déficit. Não está. Quem está em déficit é o país. Né? Dado que a Previdência tem receitas vinculadas. Vou terminar. Porém, o Brasil, quando montou esse regime, tinha 6 garotos ocupados trabalhando para financiar um aposentado com 60 anos de expectativa de vida. Hoje, 1,6 brasileiro trabalhando por uma expectativa de 70. Então, nós precisamos desarmar essa bomba. A questão da política, esqueça. Não há como se fazer reforma política. Como? A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E essa representação que temos tem um monopólio da lei que organiza. Só um presidente muito forte, que conheça o ramo e que seja capaz de mobilizar a população em plebiscitos e referendos, quebra essa castanha. E não precisa ser para agora. Você diminui o conflito, pondo para vigorar daqui 2 eleições, 3 eleições, 4 eleições. Ciro, vamos deixar a questão sobre o Judiciário para falar no Periscope, para o pessoal que segue a gente, porque a gente terminou o nosso tempo, mas eu agradeço, eu acho importante que as críticas, mesmo essas azedas, sejam feitas para que seja feita uma reflexão em casa para quem está assistindo. Eu amo o Brasil e estou vendo meu país ser destruído. Não é razoável. Minha geração lutou muito para que a gente desse ao povo brasileiro a prevalência e que sua vontade fosse a vontade superior. Hoje o povo é o que manda menos, os barões é que estão mandando e tem coisa muito ruim pela frente ainda. Obrigada, Ciro Gomes. Obrigada pela participação. E o que eu faço para não perder a esperança? Luta. Eu estou lutando aqui.